Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 13, que tem por tema, porque é o dever de todo homem. Amém? Glória a Jesus. Porque é o dever de todo homem. Amém? Esse todos homens, aqui ele se refere a toda a humanidade. Nessa passagem de Eclesiastes 12, 13. Não é verdade? Mas você precisa entender que os pontos principais sobre o dever do homem é um fundamento bíblico. Não é verdade? É um significado de temor. Né? É um propósito universal. Por isso que ele diz, independente de raça, religião ou cultura, a obediência aos mandamentos divinos é vista como a conclusão de todo o propósito humano. Amém? Glória a Jesus. Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui, ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz, porque é o dever de todos os homens. Amém? Por quê? Você sabe? Sabe não? Então fica comigo aí que eu vou te revelar. Porque é o dever de todos os homens, de acordo com a tradição bíblica na passagem de Eclesiastes 12, 13. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo aí, Eclesiastes 12, 13. Mas antes da gente ler, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse vídeo é do canal escolhido que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Então abra sua Bíblia, vamos acompanhar comigo aqui Eclesiastes 12, 13, que diz assim, de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer seja boa, quer seja mal. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, é muito difícil você ver um justo prosperando. Não é verdade? Essa é uma realidade. A gente vê o ímpio prosperando. A visão humana e a visão do mundo é assim. Não é verdade? Mas, depois de ter explorado os prazeres, as dores, as vaidades, as injustiças da vida, Salomão termina seu livro com uma conclusão clara e definitiva. Tudo se resume a uma única verdade: temer a Deus e obedecer às suas palavras. Esta é a essência da existência humana. Amém? Glória a Jesus. Não importa o quanto você tenha estudado, conquistado, perdido ou vivido. No final, o verdadeiro sentido da vida está na reverência ao Criador. Temer a Deus não é ter medo. Amém? Temer a Deus não é ter medo. Punitivo, né? Punitivo e honrar. Não é verdade? É honrar sua presença. Amém? Quer dizer, não é um medo punitivo, é honrar sua presença, respeitar sua autoridade e confiar em sua justiça com amor e obediência. Este temor nos livra da arrogância, nos guarda da insensatez e nos conduz por caminho de sabedoria. Guardar os mandamentos é viver com aliança com Deus, é reconhecer que fomos criados
para mais do que sobreviver. Fomos criados para glorificar. Essa é a bússola para não nos perdermos no mundo cheio de vozes. Amém? Glória a Jesus. Essa é a âncora, meu amado irmão, que mantém nossa alma firme em meio às tempestades. O dever de todo homem é espiritual, não é verdade? O dever de todo homem é espiritual. E sem isso, tudo o mais perde o sentido. Não é verdade? Aí você diz, mas como eu posso obedecer a Deus? Como eu posso colocar essas palavras de Eclesiastes 12:13 nos meus dias de hoje? Amém. Vamos lá. Primeiro, coloque Deus no centro da sua decisão diária. Esse é o verdadeiro temor. Amém? Glória a Jesus. Segundo passo, obedeça às palavras mesmo quando for difícil. Por quê? Sua fidelidade revela sua fé. Amém? Glória a Jesus. Terceiro e último passo, lembre-se, o sucesso sem temor a Deus é vaidade, mas uma vida simples com obediência tem valor eterno. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, Salomão escreveu um dos livros mais profundos da Bíblia e no final ele deixa esse lembrete eterno que diz: temer a Deus, guardar os mandamentos, esse é o dever de todo ser humano. Que a sua vida não seja apenas cheia de conquista, mas cheia da presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, como ele disse, o temor, não é verdade? Aí você vê aqui que no Salmo 128, ele diz, o temor de Deus é a felicidade no lar. Vê só, e essa mensagem do Salmo 28 é que Deus promete alegria, paz e felicidade aos que se arrependem de seus pecados e dá valor à sua família. Está vendo como é importante? E que segue o Senhor Jesus, quem dirige sua vida de acordo com Ele. Este salmo traz uma imagem muito poderosa usando os brotos da oliveira como referência. Não é verdade? Aí o salmo diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos e feliz será, e tudo te irá bem. Amém? Glória a Jesus. Vê como é abençoado esse salmo, não é verdade? Esse Salmo 128, aqui o salmista nos mostra que a família só desfrutará desta felicidade se viver no temor do Senhor. Por isso ele diz, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. A promessa de Deus é que esta família, que é fiel ao Senhor, não morrerá de fome. Isto é, terá sempre o suficiente para viver. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, por que é dever de todo homem? De acordo com a tradição bíblica, especificamente que a gente acabou de ler Eclesiastes 12:13, diz assim, o dever de todo homem é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Esta conclusão é apresentada como a essência da responsabilidade humana perante o Criador, servindo com base para uma vida de propósito, justiça, temor a Deus, acima dos prazeres passageiros. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, volto a dizer aquilo que eu sempre digo. O segredo é obedecer. Porque Deus tem promessa para quem obedece. Não é verdade? Então você vê. O Salmo 1, ele diz assim, ó. O Salmo 1 diz, como é feliz aquele que teme ao Senhor. Não é verdade? Ou é? Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite, e é como árvore plantada à beira das águas, e das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele fizer, ou tudo que ele for fazer, será próspero. Amém? Glória a Jesus. Veja como é interessante. Não é verdade? Então você vê que a felicidade de Deus é assim. O segredo é obedecer. No livro de Tiago 1,25 diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade,
e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Está vendo você? Amém? Glória a Jesus? Então Deus é assim, meu amado irmão. Deus faz tudo correto na nossa vida. Não é verdade? No livro de 1 João, vou orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler aqui. Livro de 1 João 3,24 diz: o que obedece os meus mandamentos, nele permanece, e ele nele. Do seguinte modo, saberão que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Pelo Espírito que nos deu. Então, tem segredo? Não tem segredo. O segredo é obedecer. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero orar por você. Se você puder, curva sua cabeça, feche seus olhos. A oração que vai ser feita nesse lugar. Se não puder, fica com os ouvidos espiritual abertos. Amém? Então vamos orar. Senhor, aprofunda-me, Senhor, em tuas palavras. Senhor Deus, que tua palavra me lembre de quem tu és e de quanto me ama. Que ela me dê a convicção, Senhor, de que minha vida está em tuas mãos e que há de suprir a minha necessidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ao estudar tua palavra, posso encontrar-te e dar ouvido para reconhecer tua voz cada vez que eu leio as tuas palavras. Senhor, quando eu ouço tua voz e obedeço, tenho plenitude, Senhor. Quando me desvio do caminho que me preparaste, minha vida fica vazia, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a obedecer tua palavra em todas as horas, em todo sentido, para que eu venha me aperfeiçoar-me e encher-me com a tua palavra no dia de hoje e que ela seja gravada hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada de tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, me ajuda a entender, compreender e aprender com a tua palavra todos os dias, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda sempre, Senhor, na tarefa diária de guardá-la na mente e no coração. Senhor, meu Deus, que nós possamos ser firme, forte e fiel, mesmo diante de toda a tribulação, diante de toda a dor, de toda a angústia. Nos ajuda, Senhor, a compreender teu significado. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial, Senhor, para todo aquele que se encontra no leito de um hospital. Senhor, cura, salva com a tua poderosa mão e que tudo ocorra para a honra e glória do teu nome. Senhor, meu Deus, quero te pedir também por aquele que está se recuperando, dá-lhe uma boa recuperação em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, também eu te peço que ajuda aquele, Senhor, que precisa de uma porta de emprego. Ajuda aquele que precisa manter o sustento de suas famílias. Nos dá sabedoria para que possamos fazer tudo conforme a tua vontade. Senhor, também te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria para que possamos tomar e fazer a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa aí, meus irmãos, se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com as notificações. Compartilha. Por quê? Porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.